Eu sou o pastor Grimaldo, pastor aqui da IBL Barreiro, e passando para deixar uma palavra de Deus no seu coração. Lagoinha é a igreja da palavra. Quem aqui ama a palavra de Deus, dá uma glória a Deus aí. Nós somos a igreja da palavra, porque a palavra de Deus é tudo que nós temos, é o nosso manual, amém? Então vamos declarar juntos: esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, e eu posso fazer aquilo que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, o meu coração está receptivo. Sempre viva a semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, 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 no nome de Jesus, amém. Glória a Deus, podeis assentar. Louvado seja o nome de Jesus. Pedimos, Espírito Santo de Deus, continue tendo liberdade para falar aos nossos corações. Que a palavra do Senhor Jesus seja uma palavra rema para as nossas vidas, ó Deus. Que todo espírito contrário à palavra do Senhor, meu Deus, tentar desviar o nosso foco, a nossa atenção, roubar essa semente, nós repreendemos em nome de Jesus Cristo. Amamos, ó Deus, a presença do Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor já fez aqui, pelos louvores, pelas ministrações, pela dança, por cada oração. Mas sobretudo nós agradecemos ao Senhor pela tua santa e bendita palavra. Pedimos, Senhor, fala aos nossos corações, dê-nos o entendimento, Pai, que possamos viver essa verdade. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Graças a Deus. Abra sua Bíblia, Gênesis no capítulo 26, melhor, capítulo 25, versículo 29. Tema desse último dia do ano de 2022. Quero deixar uma palavra plantada no seu coração, meus irmãos. O Senhor, Ele tem um futuro intacto para mim e para você. Daqui a alguns minutos nós vamos entrar por essa porta, ano de 2023. Entrar por portas abertas, fala de um futuro. E o ano de 2023 é essa porta que Deus está prestes a abrir para mim e para você, exatamente daqui a pouco menos de 45 minutos. Ou seja, Deus ele tem um futuro abençoado para mim e para você. A Bíblia diz, querido, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ou seja, Deus ele tem um futuro abençoado para mim e para você. São portas que Deus abre. Mas a palavra que eu quero deixar no seu coração, querido, é exatamente sobre essa realidade. Para que nós possamos realmente aprender a valorizar o futuro que Deus tem para nós. Então o tema é exatamente esse: não despreze o futuro que Deus tem para você. E aqui no livro de Gênesis, no capítulo 25, acompanhe comigo o texto, Gênesis 25, versículo 29. A palavra de Deus diz: versículo 29 até o versículo 32. Tinha Jacó feito um coziado, quando esmorecido veio do campo Esaú e lhe disse: peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois eu estou esmorecido. Daí chamasse Edom. Disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Esaú lhe respondeu: estou a ponto de morrer. De que me aproveitará o direito de primogenitura? Vá também no capítulo 36 de Gênesis. Gênesis 36, versículo 15. Eu acho que os ventiladores podem ser desligados, por favor. Gênesis 26, 36, versículo 15. São estes os filhos de Esaú. Os filhos de Elifaz, o primogênito de Esaú, o príncipe Temã, o primogênito, o príncipe Omar, o príncipe Zefon e o príncipe Kenaz, o príncipe Gorá, o príncipe Gaetã, o príncipe
Amaleque. Diga esse nome comigo, Amaleque. São esses os príncipes que nasceram a Elifaz na terra de Edom. Vá também agora no livro de Deuteronômio, no capítulo 25. Deuteronômio, capítulo 25, versículo 17. E versículo 18. Deuteronômio 25, 17. Lembra-te do que te fez Amaleque no caminho, quando saías do Egito, quando te veio ao encontro no caminho e te atacou na retaguarda, todos os desfalecidos que iam após ti, quando estavas abatido e afadigado e não temeu a Deus. Olha aqui, meus irmãos. Eu quero sintetizar para você um pouquinho aqui da história desse acontecimento de Esaú. Esaú, um dos filhos de Isaque, tinha ali o seu irmão gêmeo, Jacó. Esaú foi aquele que nasceu primeiro, então havia sobre ele o direito da primogenitura. A bênção de Deus estava sobre Esaú para que ele pudesse constituir uma descendência abençoadíssima na terra. Ele era o primogênito, o direito era dele. Mas a palavra de Deus diz que Esaú, por um momento de fome, de cansaço, por um momento de dificuldade que ele estava vivendo, ele abre mão do seu direito de primogenitura. Quando ele abriu mão do seu direito de primogenitura, na verdade ele estava abrindo mão de um futuro abençoadíssimo que Deus já tinha traçado para ele. Ou seja, foi uma pessoa que não valorizou o futuro que Deus tinha para ele. E por causa disso, por ele negligenciar, por ele ignorar, por ele desprezar a bênção de Deus para a vida dele, ele demonstrou uma grande falta de temor a Deus, uma grande falta de temor, de gratidão e de honra ao Senhor. E a consequência, Esaú, ele se deixou levar por um momento de dificuldade, por um momento de fome. Ele troca ali o seu direito de primogenitura, despreza as bênçãos de Deus, e como consequência dessa desonra a Deus, e por não valorizar o futuro que Deus tinha para ele, por não valorizar a bênção que Deus tinha para ele, as consequências foram terríveis sobre a sua vida e sobre a sua descendência. Ele gera uma descendência maligna, uma descendência de um povo rebelde, uma descendência de um povo que futuramente vai ser um povo pagão, um povo que se tornou um grande problema para o povo de Deus. Quando nós caminhamos aqui no decorrer desses textos, a Bíblia traz sobre Amaleque, a descendência de Esaú, um povo que ficava à espreita, na beirada do caminho, escondido, esperando com que, quando o povo de Deus estivesse passando por alguma jornada, em alguma caminhada, em algum propósito, os amalequitas, descendentes de Esaú, estavam ali às espreitas, porque se tornaram inimigos do povo de Deus. E aqui, meus irmãos, nós aprendemos tantas coisas. Eu venho pelo pouco tempo que temos, mas eu gostaria de destacar alguns ensinamentos com você aqui. Saiba de algo, querido. Deus, Ele tem promessa para cada um de nós. Deus, Ele tem um futuro abençoado para todas as pessoas. Sejam crentes em Jesus, sejam como não crentes também. Deus, Ele não está no negócio de amaldiçoar ninguém. Pelo contrário, Deus, Ele quer abençoar a todos. Mas temos aprendido também que a nossa vida ela é sempre marcada pelas escolhas que nós fazemos. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Então, ou seja, então o propósito de Deus é abençoar a todos. Mas as escolhas que nós fazemos é que vai determinar se nós iremos viver as bênçãos de Deus ou
as maldições, que muitas vezes somos nós que provocamos. Foi o caso de Esaú. Ele tinha uma promessa sobre a vida dele, descendente de Isaac, filho de Abraão. Deus havia prometido a Abraão: a sua descendência será poderosa na terra. Mas aquele que descendeu de uma promessa, nasceu de uma promessa, ele negligenciou a promessa, ele negligenciou a Deus, ele foi rebelde, ignorou o seu futuro, virou as costas para Deus. E quando o querido se vira as costas para Deus, aquilo que poderia ser bênção se torna uma grande maldição. E por causa de um momento de dificuldade, ele chega ali com fome, cansado. E Jacó faz um trato com ele, faz uma barganha com ele. Olha, eu te dou esse cozinhado. Jacó estava ali cozinhando uma carne aparentemente muito saborosa, muito vistosa, vermelha. Chamou muita atenção aos olhos de Esaú. Ele fala: olha, me dá um pouco dessa carne. E Jacó, esperto como ele era, trapaceiro como ele era, aproveitador como ele era, é uma outra história, é um outro sermão. Mas ele fala: eu te dou, desde que você me venda o seu direito de primogenitura. Qual foi a palavra de Esaú para o seu irmão Jacó? De que me vale esse direito de primogenitura? Eu estou cansado, estou com fome, prestes a morrer. Então eles fazem um trato ali e ele abre mão do seu direito de primogenitura por causa de um momento de dificuldade, por causa de uma fome momentânea, de um momento passageiro. Ele troca as bênçãos de Deus por um momento. Entenda algo, querido. Momentos da nossa vida nunca devem definir quem nós somos. Nunca deve pautar o que nós somos. Um momento de dificuldade, de luta, de dor, de choro, de pranto, de provação, nunca vai determinar, nunca deve determinar. E nós nunca devemos deixar também que momentos definam o nosso futuro. Porque momentos nunca irão definir o nosso futuro. Mas o que vai definir o nosso futuro são as nossas atitudes com relação aos momentos que nós vivemos. Muitas pessoas, às vezes, por um momento de dificuldade, por um momento passageiro, por uma crise, abandonam o caminho da salvação, viram as costas para Deus, se desviam da presença de Deus, abrem mão de um futuro glorioso que Deus tinha para elas por causa de um momento, por causa de um desejo, muitas vezes, da carne. Esaú desprezou a bênção e, consequentemente, a sua descendência se tornou uma descendência maldita. Uma descendência que trouxe grandes problemas para o povo de Deus. Gerou os amalequitas. Mais para frente, no decorrer da história, Deus dá uma ordem que essa geração, o grupo dos amalequitas, o povo dos amalequitas, eles deveriam ser extirpados da face da terra, porque era um povo que se tornou tão pagão, mas tão pagão, que não tinha uma outra alternativa a não ser eles serem riscados do mapa. E Deus trouxe essa ordem no tempo de Saul, do rei Saul. Porque era um povo que poderia contaminar o povo de Deus. E era um povo descendente de uma promessa, de um filho de uma promessa. E o Senhor, meus irmãos, nos chama a atenção para esse tempo que nós estamos vivendo. E a atenção que o Senhor nos chama é exatamente essa. Deus falou para o povo de Deus agora em Deuteronômio: olha, vocês vão caminhar por muitos caminhos, mas tome cuidado com os amalequitas. Lembra deles, porque era aquele povo inimigo que ficava no caminho procurando aqueles que estão cansados, destruir aqueles que ficam na beira do caminho, aqueles que estão cansados,
Deus está trazendo essa palavra para o seu povo que tinha promessa. Lembrando a eles, olha, tem inimigos. Tome cuidado para que você não seja encontrado no meio desses fracos, que fica no meio da caminhada. Nós estamos agora prestes a terminar um ano, querido. E a pergunta do Senhor para mim e para você é exatamente essa: como você está chegando no final deste ano? Quem sabe você veio aqui este ano, neste dia, sem força nenhuma, quem sabe, desanimado. Foi um ano difícil, e você veio dizendo: é o último dia do ano, eu vou depositar nesse culto a minha última esperança, eu vou lá buscar a Deus, eu estou sem força, eu vivi tantos desafios, tantas decepções, tantos fracassos, tantas lutas, tantas decepções, eu me sinto sem força. Tome cuidado, querido. Aquele que está sem força, existe um caminho. Jesus é aquele que nos fortalece. Está cansado, desanimado, cabisbaixo, é uma opção, porque nós temos uma segunda opção: Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus, que está aqui para nos renovar, está aqui para nos fortalecer. E nós estamos aqui, querido, na presença desse Deus Todo-Poderoso. Eu quero deixar essa palavra para o seu coração em nome de Jesus Cristo. Quem sabe você entrou aqui nesta noite desanimado, cansado. Tome cuidado, porque aquele que está cansado, aquele que está desanimado, Deus traz um alerta: cuidado com os amalequitas, ou seja, tome cuidado com os inimigos que estão à beira do caminho. E esses inimigos, queridos, são Satanás e seus demônios. Deus deixa muito claro, eles como leão, que está ao nosso derredor, procurando a quem possa devorar. Mas a boa notícia é, querido, mesmo aquele que está cansado, desanimado, Deus ele tem uma palavra de força e de encorajamento para aquele que nele crê. O ano de 2023 está aí batendo as portas. Nós devemos, queridos, guardar, zelar, tomar cuidado e valorizar o futuro que Deus tem para nós. Eu quero deixar com você, de uma forma muito objetiva, alguns conselhos para que nós tenhamos um ano abençoado. Ano 2023, um ano profético para a Lagoinha, ano das portas abertas. Primeiro conselho: invista no seu presente, porque ele vai determinar o seu futuro. Você tem valorizado o seu tempo presente? Nós só temos um dia para viver de cada vez, querido. O amanhã pertence a Deus. Basta cada dia o seu próprio mal, diz a palavra do Senhor. Você quer viver um ano 2023 abençoado? Cuide do seu presente. Invista no seu presente. Ore mais. Jejue mais. Leia mais a Bíblia. Fortaleça mais o seu espírito. Estude mais. Invista na sua profissão. Cuide da sua saúde. Cuide da sua casa. Cuide da sua família. Enfim, o que você pode fazer hoje, faça o seu melhor. Porque o nosso presente vai determinar o nosso futuro. Em um momento na vida de Esaú, por causa de um momento, ele condenou toda a sua geração, todo o seu futuro. Tome cuidado, para que no futuro, para que no ano de 2023, que é o ano das portas abertas, mas tome cuidado, para que você não entre em portas erradas. Se você cuidar bem da sua santidade hoje, da sua intimidade com o Senhor hoje, do seu relacionamento com o Senhor hoje, Deus ele vai te dar sabedoria, discernimento, temor, para que você não entre em portas erradas em 2023. É ano de portas abertas. Deus ele abre portas para mim e para você, querido. Mas Satanás também, ele abre um caminho amplo e espaçoso. Então você quer ver uma vida abençoada? Cuide do seu presente, porque ele vai determinar muita coisa no seu futuro. 2, não se iluda com qualquer porta que se abrir diante de você. Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, olha o que a palavra diz: entre pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida,
e são poucos os que a encontram. Ano de portas abertas. Deus, ele abre portas, mas Satanás, ele abre caminhos também. E esse caminho a Bíblia chama do caminho largo, do caminho espaçoso, que é o caminho das facilidades. Eu tenho, querido, boas notícias para você. A Bíblia tem boas notícias para mim e para você. 2023 é ano de portas abertas, e a Bíblia está dizendo aqui: entre pela porta, mas pela porta que Deus abrir. Mas qual é a porta que Deus vai abrir? É a porta estreita. Ano de 2023 eu creio que será ano de portas abertas, ano de muitas bênçãos, mas também será ano de muita provação. Escreva o que eu estou te dizendo, irmão. Será um ano de muita provação. E feliz é aquele que entra por este caminho. É estreito, é apertado, é da provação, mas esse é o caminho que Deus abriu para mim, então é por ele que eu vou entrar. É o caminho que Deus abriu para você e ele vai abrir. Entre por esse caminho. Ele vai se tornar difícil, muitas vezes vai. O evangelho não é feito só de vitórias não, querido. Tem choro também, tem lágrimas também, tem dificuldades também, tem desertos também na caminhada do povo de Deus. Tem amalequitas na beira do caminho, tem as tentações de Satanás, tem as oposições do maligno, tem uma série de situações que vai fazer de tudo para tirar você do caminho. Mas, querido, se você é um crente em Jesus Cristo, creia, meu irmão, Deus é Deus que abre portas aonde não tem portas, e Ele é poderoso para abrir portas maravilhosas para mim e para você. Mas tome cuidado com as outras portas que também Satanás ele vai abrir. Então não se iluda com qualquer porta que se abrir diante de você, porque Satanás também ele é perito em enganar, e principalmente os filhos de Deus. Porque estreita é a porta, diz a palavra de Deus, e apertado o caminho que leva à vida. São poucos os que entram por ela. São poucos. Mas entre esses poucos e muitos, aqueles outros muitos que se perdem, eu e você é que decidimos. As nossas decisões é que devem determinar quem nós somos e o que fazemos. A Bíblia traz esse relato, querido, que é uma realidade. Muitos, infelizmente, vão entrar pelo caminho da facilidade, pelo caminho da sedução, pelo caminho de Edom, pelo caminho que é vermelho, que agrada a carne, que é os prazeres da carne, daquele que é mais fácil. Mas que eu e você decidamos, em nome de Jesus Cristo. Nós fazemos parte, ainda que seja dessa minoria, mas a minoria que é o remanescente fiel, que diz a palavra de Deus, que não se dobra diante de oferendas do diabo, que não se dobra diante dos prazeres da carne, mas aquela minoria que consagra a sua vida, que mantém a sua vida no altar, aquela minoria que glorifica o nome de Deus. Caia chuva, faça sol, tenha dinheiro, não tem dinheiro, tenha emprego, não tem emprego, tenha saúde, não tenha saúde, aconteça o que acontecer, nada irá nos tirar do caminho do Senhor, nada vai nos impedir de entrar por essa porta. É estreita, é apertada, mas é uma porta também que fala de seleção. E é eu e você que decidimos. Então tome cuidado, não se iluda com qualquer oportunidade, com qualquer porta que Deus abrir para você. Terceiro, seja fiel ao Senhor, porque a fidelidade te dará acessos a grandes milagres, não somente no ano de 2023, mas por toda a sua jornada de vida, no nome de Jesus. Olha o que a Bíblia diz em Apocalipse, uma profecia para a igreja, sobre a igreja de Laodiceia, e nós devemos nos apropriar para ela, porque também ela nos apropriar dessa promessa, porque é para aquele que é fiel. Apocalipse 3, versículo 7. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: essas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Versículo 8. Conheço as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu
nome. Ei, irmão, vai acessar milagres extraordinários aquele que é fiel à palavra de Deus. No ano de 2023, querido, nós vamos acessar milagres extraordinários. Você tem sido fiel? Então essa porta já está sendo aberta para você, querido. Daqui a 32 minutos, essa porta vai estar aberta para mim e para você, querido. E ao entrarmos por essa porta, a nossa convicção, a nossa postura tem que ser essa aqui. Pai, eu tenho pouca força, o Senhor sabe disso. O que depender de mim não vai dar certo. O Senhor sabe que eu tenho pouca força. Mas na minha pouca força eu vou continuar sendo fiel ao Senhor. Mas mesmo na minha pouca força eu não vou desistir da fidelidade. Eu vou continuar sendo fiel ao Senhor em todo o tempo, em todo momento da minha vida. Eu não vou negar a minha fé. Eu não vou negar o nome do Senhor de jeito nenhum. Eu reconheço que eu tenho pouca força. Eu reconheço que sem o Senhor não vale nem a pena entrar no ano de 2023. Não vale. Eu sei da minha limitação. Eu sei que sem o Senhor nada posso. Mas eu creio que o Senhor tem promessa. Ei, querido, você quer acessar milagres maravilhosos em 2023? É ano profético, meu irmão. Seja fiel. Seja fiel. Porque a minha e a sua fidelidade vai fazer com que milagres extraordinários, portas extraordinárias se abram diante de nós. E a nossa vitória será um testemunho para muitas pessoas, para a glória de Jesus. Sabe por quê, querido? Para que outras pessoas venham conhecer também o amor de Jesus. Venham conhecer o evangelho da salvação. Quando Deus ele abre portas para mim e para você, querido, o objetivo principal de Deus abrir portas para mim e para você é para que a nossa vida seja um testemunho. É para que nós preguemos a palavra da salvação. Ensinamos o evangelho da salvação. Testemunhamos aquilo que Deus tem feito na nossa vida, para que outras pessoas venham conhecer que Jesus é Deus de milagre, é Deus que salva, é Deus que liberta, é Deus que cura, é Deus que muda a história, é Deus que opera o impossível. A nossa vida precisa ser um evangelho escrito para esse mundo desesperado. Amém. Ano de 2023, ano de portas abertas, querido, Deus está colocando portas abertas maravilhosas para mim e para você, mas tome cuidado. Tome cuidado, meu irmão, para que você não venha desprezar o seu futuro e o inimigo que ele venha encontrar alguma vantagem contra a sua vida. Quarto ponto, creia que o Senhor pode renovar as suas forças. Olha aqui, querido. Deus está trazendo para essa realidade. Isaías 40, 29. Olha a promessa, querido. Você está cansado, está desanimado. Infelizmente temos visto muito isso, quantas pessoas desanimadas na caminhada, quantos líderes, como o pastor William orou aqui, lideravam a célula, hoje já não lideram mais, está cansado, desanimado, alguma coisa aconteceu, perdeu a motivação. Quantos filhos de Deus foram tremendamente usados pelo Senhor no passado, mas hoje estão desanimados, frustrados. Querido, não se prenda ao passado. Aqui não é uma frase de efeito não, meu irmão. É uma realidade espiritual. Deus está prestes a começar um futuro intacto para mim, para você, daqui a alguns minutos. E o que você vai fazer? Vai continuar do mesmo jeito? Ah, eu estou cansado, estou desanimado, estou desistindo, não quero mais. Ei, querido, olha o que a Bíblia fala, olha a promessa, receba no seu espírito. Isaías 40, 29. Ele dá força ao cansado e aumenta as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fadigarão, os mancebos cairão, mas os que esperam no Senhor, Ele renovará as suas forças. Eles terão as suas forças renovadas. Quem crê aqui recebe, diga amém. Olha, continua dizendo aqui, olha. Eles subirão como asas, como águias. Correrão e não se cansarão. Andarão e não se fadigarão. Ei, Deus ele tem promessa de renovo, meu irmão. Está cansado? Faz parte. Mas é da natureza de Deus renovar aquele que está cansado. Colocar de pé aquele que está abatido. Trazer uma nova esperança àquele que está desesperado. Trazer até mesmo a vida
aquele que pode estar até morto, porque Deus é Deus do impossível, meu irmão. Quinto e último ponto, tenha propósitos de glorificar a Deus em tudo o que você planejar fazer no ano de 2023. Cada alvo, semana, decorrer de janeiro, você vai receber o seu alvo para 2023. Tenha essa verdade pregnada no seu coração. Tudo que você escrever, vida espiritual, familiar, sentimental, profissional, todas as áreas. Cada alvo, querido, tem um propósito. Pai, cada vitória que o Senhor me conceder no ano de 2023, cada porta que o Senhor abrir para mim, vai ser para glorificar o nome do Senhor. O nome do Senhor vai ser glorificado. Mas tenha propósito, meu irmão. Uma vida sem propósito é uma vida muito perigosa, sabia disso? Uma vida sem propósito, uma vida sem alvo, é um perigo, porque a pessoa ela perde a motivação, ela desanima na fé. E quando ela desanima na fé, o próximo passo é ela abandonar o caminho da fé. Então tenha alvos, tenha metas que glorificam o nome do Senhor, que fortalece a sua fé, que te dá motivação para viver, de levantar todo dia pela manhã e dizer: Pai, muito obrigado por mais esse dia que o Senhor está me concedendo. Muito obrigado por esse sol que está brilhando, mesmo que o sol não esteja brilhando, uma manhã chuvosa, ei querido, mas o sol continua brilhando da mesma forma. As misericórdias vão continuar se renovando sobre a minha e a sua vida, até que Ele nos busque. Mas enquanto Ele não nos buscar, meu irmão, a cada dia, levante cheio de fé, de convicção, de coragem, como um homem ou uma mulher de Deus deve se levantar e dizer: em nome de Jesus Cristo, esse será o melhor dia da minha vida, e tudo que eu fizer neste dia, eu vou dar honra, eu vou dar glória, eu vou dar louvores ao Senhor, porque eu sei que eu não posso fazer nada de mim mesmo neste dia, mas tudo que eu fizer neste dia, é porque o Senhor vai me capacitar, é porque o Senhor vai me abençoar, é porque o Senhor vai trazer provisão, é porque o Senhor vai trazer direção, é porque o Senhor vai prover o impossível, se necessário for. Então vou sempre reconhecer em cada momento da minha vida, e darei sempre honra e glória ao Senhor, porque eu vou sempre dizer: é Ele que faz, eu não posso fazer nada sem Ele. Viva uma vida que glorifica o nome do Senhor. Viva uma vida que glorifica o nome do Senhor. Mas olha o que a Bíblia diz, querido, em Hebreus capítulo 12, versículo 16. Olha o alerta, lá no Velho Testamento, Esaú, com um testemunho tão terrível, a consequência tão maligna, de tanto sofrimento e destruição para ele e para a sua descendência. Mas agora, olha o que o escritor aos Hebreus diz agora no tempo da graça. Hebreus 12, 16. Não seja impuro ou profano como foi Esaú. O que ele está dizendo aqui? Não viva uma vida de carnalidade, uma vida de pecado. Não, mas viva uma vida de santidade ao Senhor. A Bíblia diz: buscai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Deus então levanta agora o escritor aos Hebreus dizendo: não seja impuro ou profano como foi Esaú. Seja santo, querido. Viva uma vida de santidade. É ano de portas abertas, glória a Deus, aleluia. Mas é a santidade ao Senhor que vai nos fazer acessar essas portas que o Senhor tem para mim e para você. Fica de pé no seu lugar. É uma vida de santidade, querido. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Os diáconos vão estar nesse momento tomando aqui o lugar à mesa. Nós vamos participar da Santa Ceia do Senhor neste momento. Os irmãos do louvor podem inclusive se posicionarem aqui. Mas eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Fechasse os seus olhos. Coloque a sua mão sobre o seu coração. Quero fazer uma oração, querido, de alguns segundos com você. Mas eu quero dizer para você que essa é a oração mais importante dessa noite. Porque é uma oração que pode mudar a sua vida. Pode mudar a sua história. Assim como a Tatiana trouxe o testemunho aqui. Vivendo um novo recomeço na vida dela. Deus tem recomeços para você também. Você crê? Esse recomeço só é possível em Jesus Cristo. Só Ele pode dar uma nova história, escrever uma nova história para mim, para você, para aquele que nele crê. Então feche seus olhos e você vai orar comigo dizendo assim: Senhor Jesus, eu quero viver uma nova história com o Senhor.
encontra em mim, Senhor, um coração santo. Eu peço ao Senhor, perdoe os meus pecados. Escreva o meu nome no livro da vida. Eu agradeço ao Senhor por este ano que está passando, mas vai entrar agora um novo ano. E eu declaro, Senhor, que eu vou entrar diferente, uma nova convicção, uma posição de filho do Senhor, de filha do Senhor. Por isso eu confesso ao Senhor como meu Senhor e meu Salvador. Senhor Jesus, e eu que um dia andei nos seus caminhos, mas eu me afastei. Mas nesta hora, eu decido voltar para a casa do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Com os olhos fechados, querido, tem alguém que fez uma dessas duas orações pela primeira vez? Você orou pela primeira vez, decidindo viver uma nova história com Jesus a partir de hoje, e no ano que vem, e no seu futuro também. Levante uma de suas mãos no seu lugar, queremos conhecer você. Queremos conhecer você. Você que está na sua casa, assistindo também essa transmissão. Tem alguém aqui nessa noite? Você sabe que você precisa viver uma nova história, um novo recomeço com Jesus. Não deixe que ele, Satanás, matar você, roubar e destruir sua vida. Ele está na beira do caminho, é os amalequitas. Tome cuidado. Se você está aqui e você sabe que você precisa fazer essa decisão e você orou com fé, não tenha vergonha. Você não entrega a sua vida, não é para pastor, não é para uma igreja, não é para placa, denominação nenhuma, mas é somente para aquele que pode mudar a sua história. E ele quer você se ver a sua manifestação. Tem alguém? Tem alguém? Todo mundo está aqui, está na presença de Jesus. Todo mundo está na presença de Jesus. Uma orientação para você, querido. Os diáconos vão estar entregando os elementos da ceia. Aqui em Lagoinha, nós temos um princípio. A ceia, Jesus, quando ele estava à mesa na ceia com os discípulos, aqueles que tinham comunhão com ele, relacionamento com ele, intimidade com ele, o tinha como seu Senhor, o tinha como seu Salvador. Então, aqui em Lagoinha, só participa da Santa Ceia quem já é um cristão batizado nas águas, já fez essa aliança com Jesus. Amém? Se você ainda não tomou essa decisão, se você ainda não é batizado, queremos motivar você, querido, a dar esse passo de fé, a viver uma nova história com Jesus. Amém? E realmente viver a vida que ele conquistou por você na cruz do Calvário. Os diáconos vão estar entregando os elementos da ceia. Assim que você receber, você vai se assentar e vai fechar os seus olhos. Os irmãos do louvor vão estar adorando a Jesus. E todos nós vamos estar adorando juntamente com eles. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou e curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o ide. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse: vai. Afundei meus barcos no cais.
você ainda não abriu, querido, abra nesse momento aí o cálice. Levante neste momento o cálice. A palavra do Senhor diz que ninguém deve comer ou beber o cálice sem discernir o corpo de Cristo. Então, o que nós fazemos neste momento é trazer à memória o sacrifício de Jesus por nós ali na cruz do Calvário. E a Bíblia nos ensina que nós devemos trazer, querida, à nossa memória o sacrifício dele. Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele diz assim a palavra de Deus: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. E o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o bebedes em memória de mim. Porque todas as vezes que comedes este pão ou bebedes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Levante neste momento, Pai, nós anunciamos sim, Senhor. Anunciamos a morte do Senhor até que o Senhor venha, porque nós aguardamos com grande expectativa esse grande e glorioso dia onde o Senhor virá e nos buscará. Como diz a palavra do Senhor, meu Pai, a igreja será arrebatada, encontrará com o Senhor nos ares, estará com o Senhor para todo sempre. Nesse último dia do ano de 2022, nós queremos renovar nossa aliança com o Senhor. Ao comermos o pão, ao beber o cálice, nós reconhecemos, ó Deus, o alto preço que o Senhor pagou pela nossa salvação ali na cruz do Calvário. Nós éramos condenados, éramos escravos, mas hoje nós somos livres, nós somos libertos, somos filhos, ó Deus. Por isso nós podemos te adorar, podemos te servir, te agradecer, meu Pai, pelo alto preço que o Senhor pagou pela nossa salvação ali naquela cruz. Por isso, ó Pai, nessa hora nós consagramos ao Senhor este vinho que representa o corpo do Senhor, que foi moído pelas nós e que foi derramado ali naquela cruz. Cada gota do teu precioso sangue derramado ali, meu Deus, pela remissão dos nossos pecados, nós consagramos ao Senhor, meu Pai. Consagramos também este pedaço de pão que representa o corpo do Senhor, que foi moído pelas nossas iniquidades. Em nome de Jesus Cristo, nós te louvamos, Senhor. Juntos nessa hora, igreja, comamos do pão, bebamos do cálice. E ao beber esse cálice, você vai levantar esse cálice vazio, lembrando cada gota do sangue precioso de Jesus que foi derramado pela sua salvação ali naquela cruz. E que nós possamos viver cada dia do ano de 2023 e cada dia da nossa vida, sim, amando a presença do Senhor e amando a vinda dEle. Então, juntos nessa hora, em agradecimento ao Pai, em agradecimento ao alto preço que Ele pagou por nós ali naquela cruz, trazendo à memória o sacrifício dEle por nós, porque Ele pagou um preço que ninguém mais poderia pagar. Ele morreu no meu e no seu lugar. Juntos nessa hora, comamos o pão e bebamos do cálice. Onde eu irei? Você pode exaltar o nome dele. Não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. Glória a Deus. Nessa hora você vai se colocar de joelhos. Estamos a 3 minutos da virada do ano. Se coloque de joelho. Você, perto da sua família. Você pudesse ajoelhar pertinho da sua família nessa hora, nesses últimos minutos agora.
Agradeça a Deus, querido, por este ano que está passando. Agradeça a Deus pela sua família. Agradeça a Deus por tudo que Ele fez por você neste ano, por cada livramento, por cada vitória também. Temos tantos motivos para te agradecer, Senhor. Obrigado, Jesus, porque até aqui o Senhor tem sido nosso Emanuel, Deus conosco, nosso ajudador. E nós estamos, ó Deus, chegando no final de mais um ano, porque a graça do Senhor tem sido abundante sobre as nossas vidas, a misericórdia do Senhor tem se renovado, meu Pai, sobre cada um de nós. Por isso, Jesus, nosso coração se enche de gratidão ao Senhor, meu Pai, porque sabendo, Deus, o quanto limitados, pecadores nós somos, mas o Senhor continua nos amando. O Senhor continua acreditando em cada um de nós, Senhor. Ah, Jesus, nós agradecemos ao Senhor também pelo ano que já está entrando, meu Pai. Oh, Jesus, consagramos ao Senhor o ano de 2023, ano das portas abertas, ó Pai. Ah, meu Deus, em nome de Jesus nós te louvamos, ó Pai, consagramos ao Senhor cada dia deste novo ano, meu Pai. Que possamos, ó Jesus, caminhar cada dia deste novo ano, ó Deus, com tanta intensidade, santidade, temor ao Senhor, meu Pai. Que nada nos tire do propósito, ó Deus, que nada nos tire do caminho da salvação, meu Pai. Abençoa, meu Pai, a tua igreja, abençoe os meus irmãos, abençoe cada família aqui, meu Pai, representada. Consagramos tudo ao Senhor, meu Pai, damos ao Senhor toda a honra, damos ao Senhor toda a glória. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado. Você pode dizer aqui várias vezes isso para Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Ah, papai. Ah, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado. Te amamos, Jesus. Te amamos, Senhor. Tudo que o Senhor fez este ano não irá se comparar com aquilo que o Senhor irá fazer em 2023 sobre a sua vida, querido. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer. Aleluia, fica de pé e celebre. É 2023, ano novo, ano de portas abertas. Oh Pai, nós te louvamos, Jesus, te adoramos, te agradecemos. Obrigado, Jesus, pela minha família. Obrigado, Jesus, pela igreja do Senhor. Obrigado, por podermos passar mais uma virada de ano na tua presença, Senhor. Obrigado, Jesus. Te louvamos, Senhor. Oh, aleluia. Aleluia, celebre aí, querido, com quem está pertinho de vocês. Você pode abraçar, amém. Abrace aí, seu irmão, deseja a ele, a ela, um feliz ano novo. Feliz ano novo, filho.